É, Olá, boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Para quem nos ouve e busca entender as engrenagens ocultas da nossa sociedade, a investigação de hoje é um prato cheio. Com certeza. Nós vamos desembalar a mecânica de como o mundo moderno foi forjado. E para isso estamos entrando na seção 3, capítulo 5, de uma das obras mais monumentais das ciências sociais. E vale destacar que estamos indo direto na fonte. Exatamente. Para manter o rigor histórico que quem acompanha a gente já exige, nossa base textual hoje é estritamente a edição original. Anotem aí. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, in Grundriss der Sozialökonomik, terceira divisão, publicada em Tübingen no ano de 1922 pela editora J.C.B. Moore, Paul Zibek. Um clássico absoluto. Sim, é a partir desse texto, que é super denso e fascinante, que vamos mapear como a humanidade foi disciplinada, sabe? Eu acho que esse é o ponto perfeito para situarmos onde estamos na arquitetura geral de Wirtschaft und Gesellschaft, porque nos capítulos anteriores, Weber dedicou muito tempo estabelecendo os tipos puros de dominação. A famosa Herrschaft, né? Isso, a Herrschaft. Ali, a análise era quase isolada. Ele mostrava como funciona a dominação legal-racional, a tradicional e a carismática na teoria. Na teoria pura. Exato. Mas o que este capítulo 5 faz é descer da teoria pura para a poeira da realidade histórica. Weber examina como a dominação se sustenta na prática, sabe? No dia a dia. É quando a teoria encontra a rua. Perfeito. O que temos aqui é o choque inevitável entre a força passional, imprevisível do indivíduo, contra a máquina fria e calculista da ordem institucional. E a nossa missão hoje é justamente rastrear a ascensão irresistível dessa máquina, o que Weber chama de disciplina racional. A implacável discipline. Isso. Vamos investigar como essa disciplina nasceu, literalmente na lama dos campos de batalha antigos, como ela migrou para dentro das fábricas do capitalismo moderno e como ela acabou capturando e engolindo o carisma. É uma transição brutal. Muito. Ou seja, como heróis e líderes excepcionais foram domesticados por essa engrenagem para legitimar o status quo. E o texto já começa derrubando o mito do herói invencível, não é? Sim, há um destino quase trágico que Weber reserva ao carisma histórico. Ele argumenta que a energia revolucionária de um movimento carismático, com o tempo, sempre vai refluir em favor das forças da tradição, ou do que ele chama de socialização racional. O herói individualista perde espaço. Totalmente engolido pela massa organizada. A imagem que ele usa para ilustrar isso é o contraste entre a disciplina e aquelas figuras mitológicas do passado, tipo o Berserker. Nossa, o Berserker era um exemplo fantástico. Né? Aquele guerreiro nórdico que entrava na batalha num transe de fúria maníaca, ele ia mordendo o próprio escudo lutando sozinho. Ou então o cavaleiro medieval, Que entrava no campo de batalha procurando um combate singular para provar a honra pessoal dele. Exato. É uma cena de filme. O Berserker espumando de raiva de um lado e do outro um exército marchando em total silêncio, em uníssono. É emoção pura trombando com o cálculo frio. Mas o que Weber define exatamente como disciplina, a disciplina racional? Porque, assim, no senso comum, para quem nos ouve, disciplina é só acordar cedo e seguir regras. A definição weberiana de disciplina vai muito, muito mais fundo na psique humana. É uma obediência uniformizada e massificada. Não é só seguir a regra, então. De jeito nenhum. É a execução de um comando de forma metódica, treinada e, acima de tudo, desprovida de qualquer crítica pessoal ou relutância íntima. A pessoa desliga o próprio senso crítico. Literalmente. Quem obedece suspende temporariamente o próprio julgamento ético ou prático. Toda a atitude interna do indivíduo é voltada exclusivamente para a execução daquela ordem. Não há espaço para questionar por que ou como. É quase robótico. Sim, e a burocracia é a filha mais bem-sucedida dessa disciplina, porque o burocrata ideal opera com essa mesma impessoalidade mecânica.
O que levanta um paradoxo fascinante no texto. Porque, se a disciplina exige essa obediência quase robótica, a gente tende a imaginar que ela destruiria o orgulho ou a noção de honra das elites. É o que parece à primeira vista. Né? Afinal, a elite quer se destacar, quer ser heróica. Mas Weber mostra que a disciplina não destrói a honra de status. Ela a transforma em uma ferramenta de controle. Esparta é o exemplo perfeito disso. Esparta ilustra magistralmente como pequenos grupos dominam massas gigantescas. Porque os espartanos eram uma minoria, controlando uma população imensa de ilotas. Que eram os servos do Estado espartano. Isso. E como eles mantinham esse controle? Não era pelo charme carismático de cada soldado espartano. Era por uma submissão voluntária a uma disciplina férrea e brutal dentro do próprio grupo dominante. Eles se impunham à disciplina. Exatamente. Os aristocratas espartanos abdicavam no seu individualismo entre si. Eles comiam juntos, dormiam em acampamentos, viviam como engrenagens de uma máquina militar. Eles operavam como um punho fechado. Eles mecanizavam as próprias vidas para ter o direito de exigir a subordinação cega dos dominados. O mesmo vale para os aristocratas de Veneza ou os jesuítas no Paraguai, que Weber também cita. A manutenção do poder deles passava a ser uma escolha racional baseada no treinamento. Mas como a humanidade chegou a esse nível de coordenação? Porque, convenhamos, não é natural o ser humano abdicar do instinto de sobrevivência e marchar em linha reta contra lanças inimigas. Não é natural. E é aqui que Weber desconstrói um dos maiores clichês da história militar. É comum a gente ouvir que a grande revolução que moldou o mundo moderno foi a invenção da pólvora. Ou a transição para as armas de ferro. Isso, mas Weber chama isso de mito tecnológico. A pólvora e o ferro podem ser usados por indivíduos lutando de forma caótica. A verdadeira virada de chave na história não é o material da arma. É a disciplina da infantaria. Exato. A epifania histórica ocorre quando a coordenação de um grupo médio aniquila o talento do guerreiro genial isolado. Ele traça uma linha do tempo super clara disso no texto, né? Começa com os hoplitas gregos. Ali, sair da formação para lutar sozinho era um crime gravíssimo. Punido com a morte, muitas vezes. Sim. Aí passa pela falange macedônia, pelos manípulos romanos, até chegar aos piqueiros suíços no fim da Idade Média. Os suíços são um ótimo exemplo. Camponeses bem treinados com alabardas provaram que conseguiam derrubar a nobreza europeia montada a cavalo. A disciplina superou o status financeiro e militar do cavaleiro. Mas o choque absoluto de visões de mundo que Weber descreve, onde a disciplina engole a honra, acontece um pouco depois, na Guerra Civil Inglesa. Esse laboratório sociológico do Weber é incrível. Conta como foi esse embate. De um lado, você tinha a cavalaria real do rei Carlos, formada por nobres aristocratas. Eles lutavam pela honra, atacavam com fúria, dominados pela emoção e pela bravura. Os famosos homens de honra. Exato. O problema é que, após a primeira investida, a formação deles simplesmente se dissolvia. Os nobres iam saquear as bagagens do inimigo ou perseguiam prisioneiros individualmente porque queriam cobrar resgates lucrativos. Eram heróis vaidosos em busca de glória e dinheiro. Um bando de indivíduos altamente armados competindo entre si no meio do caos. E do outro lado, Oliver Cromwell e seus Ironsides. Os chamados homens de consciência. Perfeito. Weber define isso através desse contraste da época. Enquanto os cavaleiros reais eram os homens de honra, as tropas puritanas de Cromwell eram os homens de consciência. Os soldados de Cromwell avançavam num trote compacto. Coeso. Eles disparavam sob comando. Atacavam e, o detalhe crucial, permaneciam juntos após o choque inicial. Eles não se dispersavam para saquear. Eles se reagrupavam imediatamente em silêncio, aguardando a próxima ordem. Eles não estavam ali pela glória pessoal. Eles estavam lá para cumprir um dever ético metodicamente calculado. É a objetividade. O que o texto original em alemão chama de Sachlichkeit. A impessoalidade. A entrega não é mais a um senhor feudal ou à própria vaidade. A entrega é a uma causa objetiva. Uma Sache. Mas tem um ponto incômodo nisso, se a gente pensar bem. A guerra exige sacrifício de sangue.
Como a guerra moderna consegue calcular e domesticar o entusiasmo? Porque o soldado não é um robô de fábrica. Ele sente medo, ele sente devoção. A guerra moderna não descarta a emoção, ela a manipula racionalmente. Weber faz um paralelo genial com os exercícios espirituais de Inácio de Loyola na fundação dos jesuítas. Ah, sim. O fervor religioso ou patriotismo do soldado é induzido. Induzido, treinado e instilado de forma rigorosamente calculada. O imponderável, o entusiasmo humano, vira um dado na equação. E para construir esse ser humano capaz de se anular por uma causa, o texto mergulha nas condições socioeconômicas históricas e apresenta um conceito fundamental da obra, a Manor House. A Casa dos Homens. O comunismo guerreiro primitivo. Explica como essa instituição moldou essa obediência. A lógica por trás da Manor House é a ruptura. Para que a disciplina militar funcione em grau máximo, o guerreiro não pode ter lealdades concorrentes. E a principal lealdade concorrente do ser humano é a família, né? A família e a propriedade privada. Portanto, ao longo da história, as sociedades impuseram restrições gigantescas aos seus combatentes. Celibato militar, proibição de casamento, a obrigação de viver em acampamentos, refeições comunais. As ordens militares religiosas da Idade Média, como os templários, exigiam castidade e pobreza. O soldado precisava estar descolado do mundo civil. Ligado exclusivamente à sua unidade militar. E isso nos leva à sacada estrutural mais importante dessa teoria. Algo que vai reverberar para explicar todo o sistema capitalista atual. Que é a expropriação. Certo. Exatamente. Para a disciplina dominar de verdade, é preciso haver uma separação física e legal do indivíduo dos meios operacionais. Vamos usar uma analogia para facilitar para quem nos ouve. Pensa num cavaleiro medieval. Ele é como se fosse o dono de uma pequena empresa de violência. Ótima imagem. Ele comprou o próprio cavalo, ele encomendou a própria armadura e a própria espada. Se ele discordar do rei ou achar que a guerra não vale a pena, ele simplesmente pega o cavalo dele e vai para casa. Ele tem poder de barganha porque é dono dos meios de operação bélica. Sim. E como isso muda com a disciplina moderna? Ocorre a expropriação que Weber descreve. O cavaleiro medieval era independente. Agora, o soldado moderno é equivalente a um funcionário num imenso galpão de logística. Ele não é dono do próprio fuzil. Não é dono da munição. Não é dono do caminhão que o transporta, nem da comida que consome. O Estado, ou o senhor da guerra, capitalizou todo o empreendimento. Concentrou todos os recursos materiais nas mãos de uma burocracia central. O indivíduo entra ali apenas com o seu próprio corpo e a obrigação de obedecer. Se ele se rebelar, ele não tem como lutar. Ele é uma peça substituível. E isso nos coloca diante de uma virada histórica que moldou o nosso mundo. Porque essa máquina de obediência, de separação material e de submissão do corpo humano não ficou restrita aos campos de batalha europeus. Longe disso. Assim que os exércitos provaram que a disciplina esmagava o heroísmo, o nascente sistema econômico percebeu que poderia usar essa exata mesma lógica. A transição da guerra para a economia é direta no texto do Weber. Ele aponta o exército militar como a primeira mãe da disciplina. E a segunda grande educadora é a fábrica capitalista de grande porte. E a genealogia que ele traça para essa disciplina do trabalho começa lá atrás, nas plantações escravistas da antiguidade, não é? Em Roma e Cartago. Sim, eram trabalhadores aquartelados, separados de famílias orgânicas, operando sobre a cadência ditada por monitores com chicotes. Era uma transposição da disciplina militar para a agricultura em larga escala. Mas espera, na fábrica moderna não dava simplesmente para usar a mesma força bruta militar ou a lógica escravista. Se uma indústria está construindo peças complexas ou teares mecânicos, o chicote não garante a precisão necessária. Com certeza não. Substituindo o chicote pelo cronômetro. A violência física cedeu lugar a uma violência estrutural invisível. Weber analisa o auge dessa racionalização que acontecia bem na época em que ele escrevia o livro. O sistema americano de administração científica. Popularmente conhecido como Taylorismo. É a aplicação extrema do cálculo sobre o corpo humano, a mecanização definitiva do ser humano. No Taylorismo, os engenheiros de produção passavam dias observando um operário. O cara estava ali só para apertar um parafuso.
Aí eles percebiam que, no movimento natural do braço do trabalhador, ele gastava meio segundo a mais porque fazia uma leve curva. E o que eles faziam? Dissecavam esse movimento orgânico. O corpo humano era despido de seu ritmo natural. O aparelho psicofísico inteiro, os músculos, a respiração, a atenção, é reajustado em funções isoladas. O movimento perde o sentido interno para o trabalhador. O objetivo é criar a economia de forças mais perfeita possível para que a carne humana se adapte ao ritmo do metal da máquina. Nas palavras de Weber, o ser humano não opera mais a ferramenta. Ele é incorporado a ela como uma peça calculável. A racionalidade chega ao limite de fragmentar o corpo de quem trabalha. O operário vira uma engrenagem objetiva, despida de suas vontades, exatamente como o soldado de Cromwell marchando em silêncio. É o triunfo absoluto da disciplina. E chegando nesse ponto da nossa análise, a gente se depara com um grande enigma estrutural desse capítulo. Qual? Bom, se a máquina burocrática e disciplinar venceu o combate, dominou os exércitos, estruturou as fábricas, esmagou o individualismo e fragmentou o corpo humano, o carisma simplesmente sumiu do mundo. É uma excelente pergunta. A história vai terminar numa burocracia infinita e cinzenta, administrada por planilhas. O Weber é muito mais sutil que isso. O carisma não evapora. Ele sofre uma mutação profunda. E aqui entra um dos termos técnicos mais importantes de todo o vocabulário weberiano, Veraltaklikon, Que costuma ser traduzido como rotinização. ou cotidianização do carisma. A energia carismática, autêntica, imprevisível e vulcânica, ela recua. Ela ressurge apenas em breves momentos de frenesi das massas, tipo durante campanhas eleitorais muito apaixonadas. Mas na sua estrutura permanente, o que acontece com ele? Ele deixa de ser uma força que destrói o sistema para se tornar a ferramenta principal que legitima a ordem burocrática existente. Para tentar traduzir essa Veraltaklikon do carisma em algo mais próximo da gente. Imagina uma banda indie revolucionária, Gosto dessa analogia. daquelas que quebram instrumentos, fazem letras anarquistas e tem um líder que arrasta multidões. Eles têm um carisma puro e antissistema. Mas, de repente, eles são comprados pela maior gravadora corporativa do mundo. E aí a gravadora mantém o vocalista com a mesma jaqueta de couro e a mesma atitude rebelde no palco. O carisma dele ainda atrai milhões de fãs. Sim, mas a música, as turnês, as finanças e o ritmo de produção passam a ser estritamente controlados por algoritmos e contadores de terno e gravata. O líder carismático virou a vitrine para sustentar uma máquina financeira gigantesca. É a analogia perfeita da domesticação do carisma, porque as elites dominantes, sejam elas capitalistas ou burocráticas no Estado, enfrentam um problema prático constante. Elas têm o poder factual. Possuem o capital, as terras, os exércitos e as fábricas. Mas força bruta e concentração financeira, nua e crua, geram um ressentimento muito rápido. Uma população não obedece alegremente por muito tempo a alguém só porque esse alguém é mais rico ou está mais bem armado. Ninguém respeita só a força bruta para sempre. Então, essas elites precisam de uma aura sagrada. Precisam transformar o fato bruto de que nós mandamos em tudo num cosmos inviolável de direitos adquiridos. Eles tiram o carisma da gaveta para santificar a desigualdade e a ordem legal. É fascinante. A dominação puramente racional, puramente técnica, não informa corações. Ela não faz ninguém aceitar sacrifícios com um sorriso no rosto. É por isso que o sistema engaiola o líder carismático. E Weber nos dá exemplos históricos de como esse líder é deliberadamente neutralizado por aqueles que o cercam, justamente para que o carisma dele permaneça puro e intocado pelas sujeiras do governo diário. É a figura do monarca enclausurado. Sim, Weber menciona os antigos chás ou sultões. Esse líder supremo é considerado quase um deus na Terra. Seu carisma é inquestionável. Mas, se ele é divino, a lógica dita que ele não pode errar. Só que administrar um país é tomar decisões impopulares o tempo todo. É criar impostos, perder guerras, racionar comida. Como você resolve esse paradoxo na prática?
A corte burocrática cria a figura de um grão-vizir ou de um primeiro-ministro. Esse ministro governa na prática, toma as decisões difíceis e, principalmente, serve de escudo. Quando algo dá muito errado na economia ou na guerra, o vizir é demitido ou executado. E o líder carismático fica blindado dentro do palácio, adorado pela massa, enquanto a burocracia continua girando a roda nas sombras. E esse mecanismo de blindagem do carisma evolui até o seu formato mais refinado na monarquia parlamentar do Ocidente. Aquela célebre ideia de que o rei reina, mas não governa. A presença do rei no sistema parlamentar moderno é fundamental, ainda que ele não tenha poder burocrático de decisão no dia a dia. Ele é meticulosamente afastado do trabalho político pesado por especialistas, ministros e líderes partidários. Mas essa figura suprema, inalcançável e mística não é inútil. Ela cumpre funções sociológicas indispensáveis para a manutenção do sistema de propriedade. Ele funciona como um grande aviso luminoso no topo do Estado, não é? Ele sinaliza para qualquer político aventureiro no parlamento que o lugar mais alto e sagrado do país já está ocupado. E está ocupado por direito divino ou histórico. Ninguém pode cobiçar a coroa. Isso amarra as ambições puramente individualistas dos políticos. Amarra a ambição e coroa todo o edifício do Estado burguês de uma legitimidade quase divina. O monarca ou a figura folclórica do líder carismático institucionalizado garante que as leis que protegem a propriedade privada pareçam inspiradas por uma continuidade histórica inquebrável. O rei vira um mero adorno carismático, um adorno vital, mas, ainda assim, o instrumento nas mãos dos estratos conservadores e da burocracia. Ele legitima a máquina mortífera da dominação racional e da disciplina sobre a grande massa de pessoas. O herói virou refém do próprio contador de histórias e dos advogados do reino. É uma análise que muda a perspectiva de como a gente enxerga o poder institucional hoje. Sem dúvida. É uma desconstrução brilhante. Bom, para organizar essa tempestade de conceitos que discutimos, vamos sintetizar o que exploramos deste texto complexo. Para quem acompanha nossas análises, nós podemos resumir os pilares do capítulo 5, da seção 3 da nossa referência, de 1922, em 3 aprendizados essenciais. Vamos lá. Primeiro, a disciplina racional que define a modernidade não é apenas uma cartilha de regras. A famosa Discipline de Weber é a vitória do cálculo sobre emoção. É a supressão sistemática do heroísmo individual e da honra em favor do funcionamento otimizado e completamente impessoal das massas. Uma obediência sem crítica íntima. Segundo aprendizado, existe uma engenharia material indispensável para garantir essa submissão cega. A base da disciplina moderna exige separar fisicamente o ser humano dos meios operacionais. Ao expropriar as armas do guerreiro no passado e as ferramentas de produção do operário no presente, o sistema garante que não reste ao indivíduo nenhuma opção viável a não ser obedecer ao ritmo centralizado da máquina, seja do Estado ou do capital. A expropriação é a base material da obediência. E o terceiro e último aprendizado. O carisma revolucionário não morre, ele é cooptado, esse carisma é engaiolado, passa pelo processo de rotinização, a Veraltätslichung, e é institucionalizado pelas elites. O líder carismático é transformado num escudo simbólico cuja principal utilidade é conferir um verniz de legitimidade sagrada para proteger os interesses econômicos e manter o status quo inquestionável perante a sociedade. É um diagnóstico afiadíssimo e atemporal, que inevitavelmente nos convida a observar o nosso tempo presente através das lentes weberianas. Com certeza. O texto evidenciou como os corpos e as mentes humanas foram disciplinados em grandes ondas históricas. Primeiro, a obediência sincronizada do exército, a mãe da disciplina. Em seguida, a coreografia cronometrada e a fragmentação muscular imposta pela fábrica moderna e pelo taylorismo, sempre na busca incessante de prever, mensurar e racionalizar a ação humana para o benefício coordenado da máquina. E como isso se conecta com o nosso mundo de hoje? Se conectarmos isso à realidade vertiginosa atual, nós deparamos com a fase lógica seguinte. Pensem bem,
Num cenário onde algoritmos invisíveis rastreiam, filtram e induzem a nossa atenção em frações de segundo, onde nossos desejos, nossos medos e cliques são extraídos como dados perfeitamente calculáveis e monetizáveis, surge a grande indagação para quem nos ouve. Qual seria? Qual seria essa terceira grande educadora da disciplina racional? O que está neste exato milissegundo reconfigurando a psique humana no século XXI com a mesma precisão cirúrgica que a falange macedônia e o cronômetro de Taylor fizeram em suas épocas. Fica esse convite profundo à reflexão. Nossa, um questionamento de arrepiar, que faz a gente olhar para a tela do celular de um jeito totalmente diferente agora. Esta foi apenas mais uma escavação na genialidade weberiana. Fiquem sempre com a curiosidade acesa e não parem de questionar quem está escrevendo as regras do jogo. Até o nosso próximo mergulho profundo.